Uma notificação extrajudicial não pode ser ignorada. Há algum tempo atrás eu fiz um vídeo aqui no canal onde eu mostrei que as notificações extrajudiciais são carregadas em termos técnicos e ameaças como uma forma de negociação, um posicionamento que os credores utilizam para motivar as pessoas que estão sendo cobradas a fazer novos acordos e tornar a sua situação financeira um pouco pior. O problema é que muitas pessoas interpretaram a mensagem daquele vídeo de maneira totalmente errada e entenderam que deveriam ignorar a notificação extrajudicial. Então, nesse vídeo aqui, eu quero mostrar para você que ao receber uma notificação extrajudicial, você pode estar correndo um grande risco. Você e a sua família podem ter a sua situação financeira piorada se você não tomar as decisões corretas. Então, fique comigo até o final e entenda da maneira correta como você deve lidar com uma notificação extrajudicial. O que acontece? Uma notificação extrajudicial, e aí eu falei isso lá naquele vídeo, ela é um processo de cobrança. E quem te emprestou dinheiro, te concedeu algum crédito, tem o direito de te cobrar. E você tem a obrigação de fazer o pagamento das suas dívidas. É claro, é óbvio. Qual é o enfoque que eu dou nos meus programas e também no canal no YouTube e tudo mais, onde eu ensino as pessoas a saírem das dívidas, os assalariados a saírem das dívidas em 30 dias e aumentarem a renda em 90 dias. O enfoque é fugir, não da dívida, mas tentar fazer uma negociação do juro, porque junto com a cobrança da dívida vem o juro abusivo, vem o reparcelamento, vem um processo que ele fica impagável em algum momento, e você passa anos ali preso com um certo credor, mas não só por causa do credor, por causa da sua vida que se desorganiza totalmente, O processo de estar num desequilíbrio financeiro é um processo efetivamente de você estar em desequilíbrio. Está acontecendo uma série de desequilíbrios e a sua vida ficou financeiramente desequilibrada. Então, para você recuperar isso, e é isso que eu ensino, uma coisa é conseguir fazer negociação com as instituições financeiras para evitar o juro abusivo, para evitar a extorsão. Então, o meu vídeo ali, ele é todo no sentido de você entender que a notificação extrajudicial ela é carregada de muitas ameaças e que na maioria das vezes são ameaças infundadas. Mas isso significa que o banco não pode te cobrar? Não, pode te cobrar. Significa que ele não pode avançar para uma questão judicial? Pode avançar para uma questão judicial. Significa que a dívida vai prescrever em 5 anos? Não, não significa. A dívida não prescreve. Olha só, isso aí é até uma confusão que acontece muito com as pessoas, Tipo assim, a dívida não pode estar inscrita nesses sistemas de proteção ao crédito, tipo Serasa, não pode aparecer lá no registrado. A partir de 5 anos que a dívida está vencida, ela não vai mais aparecer como listada nesses sistemas, porque ela é considerada perdida, prejuízo para a instituição financeira. Mas isso não significa que a instituição financeira não pode te cobrar, porque ela pode continuar pedindo que você devolva o crédito que lhe foi concedido pelo tempo que for. Só não vai estar aparecendo em nenhuma lista pública, Isso pode aparecer apenas nos controles internos da instituição bancária e com quem ela quiser compartilhar, contanto que não seja público, inclusive com outros bancos, contanto que não seja público, só para ficar super claro isso para você. Então significa que receber a notificação extrajudicial, ela não é nada, ela não tem valor nenhum, então é só largar para lá? Não é isso. Quando você recebe a notificação extrajudicial, e é esse o meu interesse naquele vídeo ali, eu quero te dizer que o mundo não acabou. Tipo assim, é uma cobrança, ok, mas muito daquilo de vai tomar os bens, vai bloquear a conta, muitas das ameaças que são apresentadas, elas são isso, são ameaças, mas não quer dizer que não possa evoluir para outros processos como este. Pô, Rodrigo, entendi, Beleza. Então eu entendi, pode ser que eu receba lá uma notificação de cobrança e aí eles estão carregando aqui, é sempre ruim. Todas as vezes que você recebe um papel, um e-mail, um WhatsApp, alguma coisa assim, falando do teu caso, citando o teu nome, ali com um texto
mais jurídico, isso gera uma ansiedade, né? Isso gera uma apreensão. O que vai acontecer comigo? Então, por mais que a gente faça o vídeo, sempre gera uma apreensão. Mas qual que é a mensagem principal que eu quero te dizer? Se você cai na preocupação da notificação extrajudicial, você pode ser levado a fazer um reparcelamento. Então, isso já é negociação. A notificação extrajudicial já é um processo de negociação querendo te movimentar, querendo te levar para o lado de você aceitar o que lhe for imposto em termos de acordo, para que o seu nome não fique sujo. O ponto é esse, para que os seus bens não sejam bloqueados, para que você tenha o acesso ao seu salário, para que uma série de coisas, né? Então isso é uma negociação, muito bem. Só que por outro lado, se você simplesmente ignorar, isso também não vai fazer você resolver o problema. Por quê? Porque quando você recebe uma notificação extrajudicial, isso é um alarme. Então esse alarme foi ligado, você tem que entender que aquele alarme está ligado e você tem que responder. Você tem que responder para a instituição financeira e dizer, ó, eu sei que eu tenho essa situação financeira, eu sei que eu tenho essa dívida, mas não precisa ficar me cobrando, porque eu sei, eu estou me reorganizando financeiramente. Se você estivesse reorganizando financeiramente, eu estou com um horizonte de pagamento de X meses. Se você tiver com um horizonte de pagamento de X meses, eu pretendo quitar essa dívida em breve, né, com uma organização financeira que eu estou fazendo. Se você estiver fazendo essa organização financeira, isso vai fazer o quê? Você entrar na negociação de uma outra forma, você vai dar uma contrapartida ali, um posicionamento para a instituição financeira. A instituição financeira, ou quem quer que seja que esteja te cobrando, pode te cobrar. O que não pode é fazer um processo de assédio com você. O que é um processo de assédio? Aquelas ligações que entram no telefone celular 30 vezes por dia. 10 vezes por dia, 5 vezes por dia, 2 vezes de manhã, 2 vezes à tarde, 2 vezes à noite. Então isso é um processo de assédio, isso vai te desestabilizando e, de novo, é uma estratégia, se é certo ou se é errado é outra parada, mas é uma estratégia de negociação que os bancos utilizam para te deixar num estado ideal emocionalmente falando para acertar qualquer acordo. Ah não, então eu só vou ignorar a minha ligação. Isso de ignorar a ligação já está previsto, porque só o fato de você ver o número ali tocando, aquilo já causa, lá dentro da sua mente, isso já te causa o efeito que era necessário para causar. Então, vou desligar, vou trocar de aparelho e tal. Então isso de trocar de aparelho, de desligar o telefone e tal, isso vai colocando você no outro lado, da sua vida nunca ficar organizada financeiramente. Ah não, eu deixo pra lá. Muitas pessoas falam, eu deixo pra lá, daqui 5 anos caduca. Cara, só que eu não conheço nenhuma pessoa que deixou pra lá, 5 anos caducou e a vida dela se organizou financeiramente em algum outro momento na vida. Eu não conheço. A vida sempre tem algum problema. Tipo assim, 5 anos deixa pra lá, caduca. E aí tem problema com os filhos, tem problema de relacionamento. No profissional as coisas não se acertam. No trabalho as coisas não vão. Pô, Rodrigo, é uma maldição das dívidas? Não, não é uma maldição. Não é uma maldição do banco, não é nada disso. Ponto é, se você não vai e resolve as suas dívidas, você não resolve a sua vida. E para você resolver as suas dívidas, você precisa o processo que a gente ensina, né, que é o processo de ter o padrão mais, de fazer o controle financeiro no ritmo superavitário, planejamento do resultado econômico, planejamento do resultado financeiro, apuração do resultado econômico, apuração do resultado financeiro, ter dinheiro sobrando para você ter condições de negociar o pagamento da dívida, porque a gente não quer pagar juros abusivos, mas até talvez algum jurinho a gente aceite pagar. Um jurinho lá que seja cristão, vamos dizer assim, né? Uma coisa que seja dentro de uma normalidade. Eu sempre gosto de fazer uma referência só pra gente entender, tipo de 1% ao mês, juros simples. Isso é possível. Eu quero pagar minha dívida, até tolero pagar um jurinho, mas eu não vou pagar 50%, 60%, 80% de juro por ano. Nem 4%, nem 5% de juro por mês, nem 3%, nem 2%. Eu quero negociar isso, e para eu conseguir ter dinheiro para negociar, eu preciso organizar minha vida financeira. E para conseguir organizar minha vida financeira, eu preciso ter o padrão mais, eu preciso ter o ritmo superavitário, eu preciso fazer negociações ativas de soluções superavitárias. E as negociações ativas de soluções superavitárias, inclusive, são de cancelar
as ligações que o banco está fazendo para você, ou pelo menos diminuir muito. Então, se o celular entra com ligação a todo momento, se entra cartinha, se entra isso, vai te desestabilizando, qual é o passo? É entrar em contato com o banco e falar, olha só, eu sei dessa situação financeira, você não pode ficar me ligando, eu tenho vídeo, inclusive, no meu canal, e aí, claro, né, para quem está dentro dos cursos, dentro da mentoria, vai ter acesso facilitado, né? Porque tem todos os detalhes, né? Mas basicamente o Código de Defesa do Consumidor vai dizer para você que o devedor pode te cobrar, mas ele não pode atrapalhar o seu descanso, ele não pode atrapalhar o seu lazer, ele não pode atrapalhar o seu trabalho, ele não pode atrapalhar o seu ócio, né? Então, ele pode te cobrar, ele não pode te assediar. Então você vai entrar e vai falar, ó, por favor, né? Eu já entendi, mas não me ligue mais. E aí o banco vai te responder, ele vai falar, não, mas eu tô te cobrando porque você não me pagou. E você vai poder responder, tudo bem, você vai me cobrar, só que você não pode me ligar 3 vezes, 5 vezes por dia, 3 vezes por dia, 2 vezes por dia, não vai mudar nada de um dia pro outro. E se você continuar fazendo isso, você tá ferindo o Código de Defesa do Consumidor. Estou te dando aqui uma posição clara, eu vou pagar essa dívida daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 3 meses. Eu vou pagar essa dívida dentro de condições que sejam ajustadas. Eu não tenho essas condições agora, né? Estou me organizando financeiramente. Então você não me ligue, porque senão você me atrapalha, você está ferindo o Código de Defesa. Percebe? Você está fazendo uma negociação ativa. Depois você vai fazer uma outra negociação ativa para levantar informações sobre as suas condições de dívidas, né? Qual é o valor justo das dívidas, se for empréstimo, se for cartão de crédito. O valor justo das dívidas é sempre aquele excluindo os juros abusivos. É o valor que de fato você emprestou, que você usou no cartão, né? Isso aí é o valor justo, o valor certo que você emprestou de fato, né? O valor justo. Você vai fazer depois um terceiro ciclo de negociação usando estratégias, né? E aí são várias as estratégias. Dentro dos meus programas a gente tem 6 estratégias, né? Vocês têm 6 estratégias para fazerem a negociação de dívidas. E aí você vai escolher uma dessas estratégias dentro do gerenciamento das dívidas de maneira geral, não uma ou outra. Não é só o cartão, não é só o empréstimo, não é só o consignado, não é só o empréstimo com a mãe, o empréstimo com o irmão, não é só o financiamento imobiliário, o financiamento da casa. Não, você vai olhar todo esse cenário e com base no teu resultado econômico, com base no teu resultado financeiro, você vai ver quais são as suas possibilidades e as prioridades para você quitar aquelas dívidas ali, para você fazer os pagamentos que você deve fazer. Percebe? Se você não vai para dentro disso, você nunca resolve a sua situação financeira. E se você não resolve a sua situação financeira e você não tem força para fazer isso, você não tem método para fazer isso, todas as outras partes da sua vida ficam desorganizadas também. É por isso que você às vezes não consegue desenvolver um bom relacionamento com seu cônjuge, ou com seus filhos, ou o seu negócio não vai para frente, ou você não progride no trabalho. Percebe? Uma coisa te puxa. Quando você, Rodrigo, mas eu não vou estar com todas as minhas dívidas quitadas. Pois é, mas é o que eu falo que é sair das dívidas, né? Quando você sai das dívidas, quando você sai desse processo de endividamento, e aí não é sai porque você deixou para lá, deixei para lá, depois eu vejo. Não, isso não é sair das dívidas, isso é estar afundado em dívidas. Você não está olhando, você não atende o telefone, mas você está afundado em dívidas. Você não está olhando para as informações que chegam na tua casa, no WhatsApp, no SMS, no que quer que seja, porque você está afundado em dívidas. Você não está indo para cima do problema porque você está afundado em dívidas. Você só vai conseguir resolver esse problema saindo das dívidas, né? Por isso que eu sempre falo que sair das dívidas vem primeiro do que quitar as dívidas. Se a pessoa fica querendo quitar as dívidas sem sair das dívidas, ela só vai se afundando cada vez mais. Então, olha só, processo de notificação extrajudicial é uma cobrança, você precisa resolver isso. Pode ser que você tenha sua conta bloqueada, pode. Existem tantos jeitos diferentes de você, né? Por exemplo, você tem um cartão de crédito e o valor que você tomou de empréstimo, até posso falar isso aí pra você, no cartão de crédito, por volta de 70 mil pra mais, cara, as chances são muito grandes que o banco vai ver como valendo a pena te processar para conseguir receber o dinheiro. Só que, claro, existem meios de você não ser processado, como com negociação ativa de soluções superavitárias e fazendo esse processinho que eu tô te dizendo aqui, né? Então, quando você recebe uma notificação extrajudicial, isso não é o fim do mundo, mas é um alerta muito importante que você deve urgentemente colocar a sua vida financeira nos trilhos
de se tornar uma pessoa superavitária, uma pessoa que sempre ganha mais do que gasta, independentemente de quanto gasta. É o sinal alerta máximo, né? Você deve fazer isso. Para quê? Para que você tenha de novo o controle da sua vida, não só começando pela vida financeira, mas não só da vida financeira, né? Eu queria muito deixar esse recado aí para vocês.